Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, sejam com você, meu irmão, minha irmã. Somos bem-vindos à presença do Senhor nosso Deus e em espírito e em verdade tomamos parte juntos no culto do Senhor. Neste 27º domingo do tempo comum, dando abertura ao chamado mês da Reforma Protestante, pois foi precisamente no dia 31 de outubro de 1517 que o monge agostiniano Martinho Lutero fixou às portas da igreja de Wittenberg suas 95 teses de protesto contra aquilo que entendia serem descaminhos da igreja de seu tempo. Deflagrou um movimento do qual somos herdeiros hoje, nós de tradição cristã reformada. Nos alegremos neste tempo que o Senhor nos dá, cantando a glória do seu santo nome. Vamos unir as nossas vozes no cântico de número 52 do Inário Novo Cântico, Glória e Coroação, sendo nele dirigidos pela nossa irmã maestrina e soprano Helen Heisley e ainda a nossa pianista e organista Gisele Santana. Cantemos ao Rei Jesus. Neste espírito de alegria, de exaltação, adoração e louvor ao Deus vivo, unimos os nossos corações em oração. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, és o Todo-Poderoso e mediante a Tua graça é que somos aceitos em Tua presença, tomando parte juntos nesta Assembleia Santa que é Tua, o culto do Senhor. E como nos alegramos ao fazê-lo. Nos alegramos quando dissemos, vamos à presença do Deus vivo,
pois é bom e agradável nos vermos assim congregados, no mover do Santo Espírito e em o nome de Jesus, fruindo neste tempo que nos concedes por teu favor, para nele cantar-te a glória, adorar-te e louvar-te, elevar-te as nossas vozes súplices e ouvirmos ainda a tua doce voz, falando poderosamente aos nossos corações. Te somos infinitamente gratos, ó Deus, pela tua providência e por tudo que nos concedes nesta hora, rogando-te que aceites a adoração e o louvor do teu povo, pois são elevados a ti na mediação do Cristo Jesus, o teu Filho unigênito, nosso Salvador bendito. Amém. Convido você a abrir junto comigo a sua Bíblia, se puder fazê-lo, no Antigo Testamento, para a leitura do Salmo de hoje. E o Salmo indicado pelo lecionário cristão para este 27º domingo do tempo comum é o Salmo de número 19. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos e nele o Salmo de número 19, Salmo de Davi. Vamos fazer a sua leitura completa, vamos fazê-la agora. Assim fala o salmista, assim nos fala a Escritura Sagrada. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra do salmo que lemos está nos convidando a um tempo de contrição, um tempo de recolhimento e de oração, um tempo de súplica e intercessão. E nós nos preparamos para ele, tomando parte no canto do coro Aideia Moraes, em espírito de oração. Unimos os nossos corações à voz do coral na prece Haja Paz na Terra, de Cy Miller e Jill Jackson, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com o acompanhamento primoroso da pianista e organista Gisele Santana e ainda a edição cuidadosa do nosso irmão Daniel Smith. Acompanhemos o canto do coro.
Inspirados, portanto, pelo canto do coro, nesta hora, dobramos os nossos joelhos, nos quedamos aos pés do Senhor e elevamos a Ele o nosso coração. Feche os seus olhos e no íntimo e no silêncio, converse com o Pai Celestial. Tenha certeza de que mesmo a oração silente é ouvida por Ele e recebe do mais alto dos céus a resposta do Deus que é fiel. Falemos com o Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, uma vez mais nos achegamos diante do Teu trono de graça, fazendo-o em nome de Jesus. Dobramos os nossos joelhos e nos rendemos a Ti, fazendo-Te a confissão das nossas faltas e recebendo de Tuas dadivosas mãos graça renovada e perdão que é sem par. Rogamos-Te, Senhor, que estendas a Tua bênção e o Teu favor sobre todas as demais áreas de nosso viver. Carecemos de Ti, Senhor, em todas elas, pois Tu és a fonte de toda boa dádiva e de todo o dom perfeito, e sem o Teu auxílio não há nada que possamos realizar a contento. Tão somente em Ti está o manancial da vida e de nossa salvação. Confessamos-Te, Senhor, com os nossos lábios, pois experimentamos a Tua graça em nosso ser, no agir do Teu Espírito que nos vivifica e nos anima à caminhada da fé, à caminhada contigo e em o nome de Jesus. Rogamos-Te, Senhor, que jamais nos falte a Tua presença e a Tua graça, que o Teu Espírito em nós seja sempre transbordante, de maneira que, aonde formos, levemos adiante a Tua bênção e a Tua paz, esta paz que excede o entendimento e que graciosamente recebemos de Ti. Sejamos nós anunciadores do Evangelho, semeadores da boa semente do Teu reino, missionários, desempenhando o papel que nos confiaste na palavra de Jesus, que nos chamou a sermos luz no mundo e sal na terra. Que assim seja nas nossas vidas e que se cumpra, portanto, a Tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a nossa prece, a oração que a Ti confiamos, na certeza de fé da resposta do Deus que é fiel, orando no nome santo do Cristo, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Ainda envoltos nesta atmosfera de contrição, tomamos parte no canto do coro Aideia Moraes. Em espírito de oração, ouvimos o coro e acolhemos em nossos corações a mensagem que é entoada pelos seus lábios, Asas da Alva, de Linda Spencer. Ouçamos o coral.
fé da igreja está calcada num Deus que é fiel, um Deus cuja palavra não pode mentir e cujos desígnios se cumprem cabalmente. Este é o Deus da nossa aliança e que nos chama à fidelidade também. Neste ato litúrgico, o momento do ofertório, temos ocasião oportuna para testemunharmos a nossa fidelidade para com a causa do reino de Deus e ainda para darmos expressão à nossa gratidão ao Deus que tudo nos provê. Vamos tomar parte nesta hora, nos servindo para tanto dos meios eletrônicos e digitais que estão disponíveis para este fim, fazendo-o, portanto, com toda a segurança. Neste momento, na tela do seu monitor, você encontra os dados da nossa conta corrente e tendo qualquer dificuldade em realizar a sua transferência, o seu depósito, basta procurar a secretaria da nossa igreja e teremos toda a satisfação em explicar a você como proceder e ajudar-lhe a realizar este intento. Você encontra na descrição deste vídeo o contato da nossa secretaria. Fale conosco, participemos juntos desta hora. Vamos orar e pedir a Deus que consagre os recursos encaminhados aos cuidados da igreja. Senhor nosso Deus, Pai bendito, és Deus providente, misericordioso, e os recursos que ora encaminhamos aos cuidados da igreja dão expressão à nossa gratidão, ao nosso reconhecimento por tudo aquilo que tens feito nas nossas vidas e ainda por tudo aquilo que hás de fazer, pois temos por certo que jamais nos faltará a tua mercê, a tua graça. Ah, Senhor, como é bom podermos tomar parte juntos nesta obra que é tua e nos tornarmos partícipes da construção deste reino que é teu. Este reino que estabeleceste na pessoa de Cristo Jesus, o teu Filho, e para o qual fomos chamados por ti em amor. Abençoa, Senhor, estes recursos, consagra os dízimos e as ofertas do teu povo e dá-lhes, Senhor, que prosperem nas tuas mãos e sirvam ao cumprimento do intento que é teu. Assim oramos com fé e no nome santo do Cristo Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Imbuídos ainda deste Espírito que nos move no ato do ofertório, é que cantamos o cântico de número 58 do Inário Novo Cântico, Ofertas. Cantemos com alegria, sendo conduzidos neste hino pela nossa amada irmã Helen Heisley, nossa maestrina e soprano, e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Abrigo e pão são dons do teu
chegada a hora de meditarmos na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Novo Testamento. Nós vamos abrir juntos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, onde vamos ler apenas 3 versículos, os versículos de número 29 a 31. Estamos no Novo Testamento, portanto, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, onde lemos do versículo 29 ao versículo 31. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faço desde agora da palavra do Senhor, que nos fala assim, conforme o registro do apóstolo Paulo. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra do apóstolo Paulo está impregnada de um sentido de urgência. O tempo se abrevia, diz ele. Quer dizer, o tempo está sendo encurtado, comprimido, não nos resta muito tempo. Paulo está se referindo a uma hora crucial, a um momento que é crítico. E a realidade que o norteia nesta percepção das coisas é a realidade do reino de Deus, que já irrompeu neste mundo desde o advento do Cristo, que é Jesus. E desde então, o mundo começou a passar, a dar lugar a uma nova realidade que o suplanta. O mundo passou a se transformar. É o advento do reino divino que toca, que afeta, que modifica, que transforma todos os aspectos da realidade do viver. O reino divino é como uma pedra que atinge o centro de um lago, provocando uma reverberação que se estende a todas as suas margens. Esta é a perspectiva de Paulo acerca deste mundo e acerca do tempo, dentro do qual este mundo se insere. Mundo no qual se insere também o apóstolo, assim como nós. Paulo está, portanto, contemplando o mundo, que é temporal, desde uma perspectiva que é eternal, desde a perspectiva do agir do Deus, que habita a eternidade e que nos exorta nesta palavra que lemos para o fato de que tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que tem permanência nesta realidade temporal é transitório, passageiro e já está passando. Em contraponto, aquilo que é divino, conforme as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 35, que diz: passará o céu e a terra, passará o mundo, portanto, pois o binômio céu e terra dão conta da realidade do mundo. Passará o céu e a terra, diz Jesus, minhas palavras, porém, não passarão. Eu e você, assim como Paulo, habitamos o tempo e habitamos o mundo. No entanto,
assim como Paulo, devemos enxergar esta realidade e lidar com ela desde uma perspectiva outra que não a meramente mundana, desde a perspectiva do alto e da eternidade. Não podemos incorrer no erro, que é lidar com o que é transitório como se fora permanente. Paulo está, portanto, exortando os crentes a que não estabeleçam aqui, neste mundo, as metas últimas de sua caminhada. Ah, sim, porque o povo da Bíblia está sempre olhando para o viver como uma experiência de caminho, de caminhar. Vivemos em movimento, qual peregrinos na terra, sempre seguindo em frente, sempre evitando aquilo que paralisa, que impede o mover ou ainda que nos faça recuar. Devemos ter os olhos fitos numa meta, num alvo que está para além daqui. Estamos no mundo, nos vemos conectados a este mundo no qual vivemos, mas sabemos que a nossa cidadania, antes de tudo, reside nos céus. Nos movemos nesta realidade, na realidade mundana, mas não nos deixamos tornar cativos dela e estamos prontos para deixá-la a qualquer momento. Nada, absolutamente nada deve embaraçar a nossa caminhada, deve impedir o nosso avanço. E é disto que Paulo está falando no texto que acabamos de ler, da nossa marcha, da nossa peregrinação por este mundo, rumo à pátria celestial, e da necessidade que temos de não nos vermos embaraçados por qualquer coisa que tente nos reter ao longo deste caminho. E é sobre esta perspectiva de uma caminhada desimpedida que lemos o texto e meditamos naquilo que tem a nos dizer a respeito das verdades do reino de Deus, mas ainda das nossas próprias vidas com Cristo Jesus. Observe você a recomendação que é feita pelo apóstolo Paulo no versículo 29 que lemos na segunda parte. Ele começa esta sessão dizendo: o que resta, ou seja, à luz do tempo que vai se abreviando, do mundo transitório que vai passando, da realidade vigente que vai sendo suplantada pela realidade do reino divino, o que resta é, número 1, que não só os casados sejam como se o não fossem, veja, que os casados sejam como se o não fossem. Que palavra curiosa! Que os casados sejam como se o não fossem. É uma palavra que nos sugere alguma dificuldade eventual do apóstolo Paulo com o matrimônio. Será que Paulo está censurando a realidade matrimonial? Será que Paulo está defendendo a separação dos casais, o divórcio ou mesmo o celibato? Será que Paulo é avesso ao matrimônio que é base da família e a família por conseguinte? É certo que não. Deveras contraditório seria se Paulo se posicionasse dessa maneira à luz de todos os seus outros escritos, onde encontramos o matrimônio e a família postos em lugar muito especial. A perspectiva de Paulo é aquela que é comum ao povo de Deus, o povo da Bíblia. A família é percebida como dom de Deus e o casamento, que é a sua base, de igual modo. A família e o matrimônio são realidades criadas pelo próprio Deus para abençoar o homem e tornar assim mais
bela, mais feliz, mais rica e mais completa a experiência da própria vida. Matrimônio, família, é lugar de comunhão, é lugar de segurança, é lugar de fortalecimento, é lugar de deleite. Todas estas coisas são exaltadas pela Escritura, bem como a família e o casamento, que estão na base de todas elas. Não, Paulo não está se pronunciando contrário ao casamento, não está defendendo a separação dos casais, o divórcio ou o celibato, coisas que só entristecem o coração de Deus e não fazem parte do seu plano para a vida do ser humano. O que Paulo está dizendo, e isto é muito importante para ele, é que todas estas coisas são transitórias, fazem parte da realidade deste mundo e, como tal, efêmeras, passageiras, estão passando, continuarão a passar. Sim, os casamentos, as famílias passam, mudam, se transformam, são compostos por pessoas, e pessoas são realidades que vêm e vão e mudam. E as relações com pessoas estão sempre indo e vindo, mudando, se transformando. O matrimônio, a família, são forças que nos impulsionam na caminhada da vida, que nos trazem motivação para ir adiante e realizar cada vez mais. São ensejos para que agradeçamos a Deus todos os dias e sem cessar, mas não podem constituir-se em metas finais para a nossa caminhada. Não são os alvos últimos de nossa peregrinação. Se os encararmos desta forma, quando eles passarem, mudarem, se transformarem, quando derem lugar a outra realidade, a nossa caminhada quedará sem sentido. E nos veremos, portanto, perdidos e à deriva das circunstâncias. Não. O casamento, a família, são bênçãos inigualáveis, de inestimável valor, mas como todas as coisas deste mundo, são realidades efêmeras, transitórias, em mutação, passageiras. E precisamos estar pronto para lidar com estas como tais, para que quando estas realidades vierem a passar, a transformar-se, a modificar-se, não nos quedemos estupefatos, escandalizados, mas estejamos prontos para prosseguir, com os olhos fitos no alvo que desde a eternidade está posto perante nós. Avançando sobre o texto, no seu versículo de número 30, Paulo diz: mas também os que choram sejam como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem. Os que choram sejam como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem. Paulo está falando do choro e da alegria. Choro como figura de tristeza, em contraponto à alegria. Paulo está falando, portanto, de emoções. Está dizendo que aqueles que se emocionam devem ser agora como se não se emocionassem. Será então que Paulo tem alguma dificuldade com as emoções e está propondo-se a inibi-las? Será esta palavra uma censura às emoções e um encorajamento à insensibilidade e ao endurecimento do coração? Tenho por certo que não. Quando lemos a obra do apóstolo Paulo, nos deparamos com alguém profundamente humano. E as emoções fazem parte da nossa humanidade. Sim, porque a nossa humanidade espelha o ser divino.
E vemos, conforme a Escritura, que o nosso Deus é um Deus que não se acha desprovido de emoções, mas que se alegra, que chora, que se angustia e até mesmo se arrepende. As emoções fazem parte do que nos torna humanos e Paulo não tem nenhum problema com o fato de eventualmente nos quedarmos emocionados. No entanto, Paulo está uma vez mais nos exortando quanto à transitoriedade de nossas emoções. Como tudo que faz parte deste mundo, elas passam também. As tristezas e as alegrias fazem parte da vida. E assim como elas vêm a nós, elas também se vão. Eclesiastes 3, verso 1 diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Todas elas encontram o seu lugar na trajetória das nossas vidas, na experiência do viver, mas todas elas passam, mudam, se transformam, assim como eventualmente as tristezas se moldam conforme alegrias, e o inverso também se dá. O que hoje me faz chorar, talvez amanhã venha a me fazer rir, e vice-versa. Isto faz parte da dinâmica natural da experiência do viver e precisamos, desde um ponto de vista mais elevado, o da eternidade, compreender estas coisas para bem lidarmos com elas. Não podemos encarar as nossas emoções como estados últimos da nossa existência, metas finais da nossa caminhada. É muito ruim quando nos quedamos presos a uma vivência em particular, seja ela uma tristeza ou uma alegria. Há tantas pessoas assim, escravas de um momento que parece não passar jamais na sua experiência de vida. Emoções dão sabor à caminhada. São também coisas que podem nos impulsionar à frente, mas se tornam-se metas finais, convertem-se em amarras, nos inibem o mover, nos impedem de prosseguir. Devemos viver as nossas emoções com toda a intensidade que lhes compete, mas devemos reconhecer que são efêmeras, transitórias e passageiras também. O texto avança ainda no versículo de número 30, dizendo-nos: os que compram sejam como se nada possuíssem. Os que compram como se nada possuíssem. Paulo está falando agora da posse de bens materiais, coisas que podemos comprar e, por conseguinte, possuir. Será que Paulo traz aqui uma palavra de censura à propriedade privada? Será que Paulo está defendendo, então, a pobreza como meio de vida, a conduta ascética como a conduta ideal? Mais uma vez, tenho por certo que não. A posse de coisas, de bens, de recursos, é elemento natural e inerente à vida. Todos nós perseguimos objetivos pessoais, trabalhamos para adquirir coisas, para juntar um patrimônio, para ter uma vida mais confortável e para proporcionarmos um pouco mais de bem-estar àqueles que convivem conosco. Tudo isto é muito legítimo e não há um problema em si em quaisquer destas coisas. Mas Paulo está mais uma vez exortando os crentes para o fato de que tudo isto é transitório, é passageiro, realidade que muda, que se transforma. E quando encontramos nestas coisas metas últimas para a nossa caminhada, empobrecemos terrivelmente a experiência do viver, abreviamos o caminho que o Senhor nos tem proposto e nos tolhemos na intensidade da vida que Ele tem ofertado graciosamente a nós.
bens materiais, coisas, são realidades que vêm e vão. A bem da verdade, nada possuímos de fato, somos apenas depositários de tudo. Você se lembra do modo como entrou neste mundo? Pois eu lembro a você. Você era inteiramente desprovido do que quer que seja, nem mesmo dentes, nem mesmo cabelo, muitas vezes, adentrou a este mundo nu. E aqui neste mundo nada possuímos de fato, de tal sorte que quando dele partimos, nada levamos conosco. Os faraós tinham esta crença de que no além-túmulo carregariam consigo os seus bens. Por isto eram sepultados com tesouros, armas, comidas, até mesmo os bichos de estimação eram sepultados junto com os seus cadáveres. Mas tudo isto só serviu para fazer a alegria dos ladrões de catacumbas. Bens materiais são recursos que podem sim trazer melhores condições à nossa caminhada, que podem sim se tornar elementos que nos impulsionam à frente na jornada, mas se encarados como metas últimas, como alvos definitivos, convertem-se também em grilhões, nos amarram e nos impedem o mover. Eclesiastes capítulo 5, versos 10, 12 e 17 fala assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isto é vaidade. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico é algo que não o deixa dormir. Grave mal vim debaixo do sol. Riquezas que os donos guardam para o próprio dano. Nas trevas come todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades, com indignação. Quem se torna cativo do que é passageiro não consegue experimentar a plenitude da eternidade. Por fim, o texto avança para o versículo de número 31, quando nos diz: os que se utilizam do mundo sejam como se dele não usassem. Os que se utilizam do mundo sejam como se dele não usassem. Será que Paulo está aqui ensejando uma censura ao trabalho e às realizações humanas? Será que Paulo está defendendo a não ação, a passividade? De modo algum. Desde a perspectiva bíblica e paulina, o trabalho é um dom de Deus, é algo que abençoa e dignifica o homem. O Deus que trabalha incessantemente nos chama a ser sua imagem e semelhança, partícipes da sua obra neste mundo. Não nos convida à prostração ou à passividade, mas pelo contrário, a ação e a ação construtiva, transformadora, positiva. Não, Paulo não está ensejando aqui qualquer censura ao trabalho, mas pelo contrário, está nos alertando quanto à transitoriedade de tudo aquilo que realizamos. As realizações humanas, por mais significativas que sejam, são todas elas, necessariamente por definição, transitórias, efêmeras, passageiras, mudam, se transformam. Nossos trabalhos vêm e vão, nossos projetos, nossos empregos, as instituições em que nos movemos, nossas realizações vêm e vão. Que nos digam isto os esportistas. A cada Olimpíada vemos como isto se dá. Está lá o atleta que tanto se esmerou, se empenhou, se esforçou e finalmente consegue marcar um novo recorde. Passam-se 4 anos, uma nova Olimpíada chega e aquele recorde é suplantado. Nada daquilo que realizamos é de fato permanente. Permanente tão somente o Senhor, a sua palavra,
o seu reino. Diz o livro do Eclesiastes, no capítulo 2, versos 22 e 23, pois que tem o homem de todo o seu trabalho, da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Todos os dias são dores, seu trabalho desgosto, nem de noite descansa o seu coração. Isto é vaidade. O trabalho, o desejo de realizar, de produzir coisas, é uma força tremenda, que pode sim nos impulsionar e nos mover adiante, nos fazer caminhar com mais entusiasmo a jornada da vida. Mas, caso converta-se em meta última e definitiva, torna-se também cadeia, é também grilhão, há de nos imobilizar e até mesmo nos fazer recuar nesta jornada que nos move a alvos mais elevados do que o mundo jamais poderia sonhar. A palavra do apóstolo Paulo, portanto, dirigida aos crentes da igreja de Corinto e hoje levada aos corações de todos nós, é uma palavra que nos exorta quanto à temporalidade, quanto à transitoriedade que marca todas as realidades deste mundo, e quanto ao chamado que recebemos para nos movermos com alvos fitos no que é eterno, no que é perene, no que não passará. Somos cidadãos neste mundo e nele nos movemos. A ele estamos sim conectados e por ele se dá a nossa jornada. Nossa cidadania, no entanto, está nos céus. E para a pátria celestial é que marchamos dia após dia, sem nos deixarmos tornar cativos de realidade mundana alguma, por mais sedutora que seja, por mais que tenha significado e valor aos nossos olhos. Tudo experimentamos, de tudo colhemos o que de melhor há, mas prosseguimos, com os olhos fitos em nossa meta última, o reino de Deus e a pessoa de Cristo Jesus. Sigamos, portanto, com fé e que Deus assim nos abençoe, em o nome do Senhor. Estamos chegando aos momentos finais da nossa celebração e, como todos os domingos, o nosso irmão amado, o seminarista Gerson Neto, tem preparado uma palavra para a edificação da igreja. Vamos ouvir o nosso irmão, pois ele nos fala da parte do Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem nunca pecou? Pecar faz parte da experiência humana, mas o que não faz parte da experiência humana é reconhecer os próprios erros e confessar os seus pecados diante de Deus. Nessa sociedade terapêutica que nós vivemos de hoje, onde o importante é ser feliz, onde o importante é estar satisfeito, não é muito comum assumir os próprios erros, as próprias responsabilidades. Assumir os próprios pecados é quase um ato de fé, mas é para esse ato de fé que a palavra de Deus nos convida a fazermos. Porque quando nós reconhecemos os nossos pecados diante de Deus, nós encontramos duas coisas. Primeiro, que nós encontramos perdão. O perdão que foi pago na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos purificados de toda injustiça. Nós somos tornados justos diante de Deus através do sacrifício de Jesus. E nós somos aperfeiçoados dia após dia na nossa conduta, nas nossas afeições. Somos feitos dia a dia mais semelhantes a Jesus. Quando nós confessamos nossos pecados diante de Deus, nós somos transformados pela graça de Jesus. E que nós tenhamos segurança, então, de assumirmos os nossos erros e nossos pecados diante de Deus, sabendo que Ele nos perdoa e nos purifica dia após dia. É isso que eu te convido essa semana, a pensar e meditar. Confesse os seus pecados diante do Senhor e você encontrará perdão e transformação. Que Deus te abençoe, te dê uma semana muito feliz, em nome de Jesus.
Nosso coro, o coro Aideia Moraes, tem se reinventado nesse período de quarentena. E a cada domingo nos deliciamos com as participações musicais na liturgia da igreja, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com a contribuição inestimável da pianista e organista Gisele Santana e ainda com a competência e criatividade do nosso irmão Daniel Schmidt, responsável pela edição de todo o material. O coro tem produzido um legado de valor duradouro e que tem sido fonte de bênçãos para muitas pessoas. Se você deseja revisitar estes momentos memoráveis e também ter a chance de compartilhá-los com quem você ama, basta acessar aqui na nossa página, no nosso canal no YouTube, a nossa playlist, lista de execução com o título Participações Musicais. Todas as participações do coro deste tempo da quarentena estão guardadinhas ali e você pode assim desfrutar um pouco mais desse verdadeiro tesouro, este patrimônio musical e espiritual que o nosso coro preparou para nós. Este também tem sido um tempo oportuno para você que ainda não fez essa experiência de cantar com o coro, arriscar-se a tanto. Basta vir somar-se com o grupo numa das reuniões que são realizadas semanalmente, todas as quintas-feiras, às 6 horas da tarde, através do aplicativo Zoom. O coro se encontra numa sala virtual, onde os coralistas podem interagir uns com os outros e receber da maestrina todas as instruções necessárias para maximizar os resultados da sua participação. Na descrição deste vídeo, você encontra o link para a reunião. Basta clicar no link no dia e horário previsto e assim você terá acesso à sala virtual e a todos os benefícios de somar-se a nós. Venha juntar-se ao coro Aideia Moraes. Se tu uma bênção e que Deus assim a todos nós abençoe. Chegamos ao término de mais uma celebração e vamos nos despedindo assim, debaixo da bênção do Senhor, fazendo juntos a oração que aprendemos de Jesus, a oração do Pai Nosso e recebendo a bênção do Deus Altíssimo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.